Didático para responder da 5 a 12 começa com algumas fórmulas, que essa daqui que tem um V, que normalmente é acompanhado por duas letras que simbolizam o que você está comparando. O V significa diferença de potencial. E ele tem a unidade de medida volts. O T é o trabalho da força. Que tem a unidade de medida joule. O Q é a carga elétrica. Que tem a unidade de medida coulomb. Na segunda fórmula, temos o trabalho, que é igual à força multiplicando a distância. Essa fórmula está dentro do texto, não está muito em evidência, mas ela é usada para fazer essa atividade. A força, a unidade de medida é Newton e a distância é metro, então se estiver em milímetro ou centímetro tem que fazer a conversão. E o trabalho, que é o trabalho da força, igual ao de cima. Força elétrica, tá? Unidade de medida joule também. Aí tem essa fórmula que dá para ser usada de duas maneiras, que é para descobrir a diferença de voltagem ou para descobrir o campo elétrico, que é representado pelo E. Nessa fórmula, o V é a diferença de voltagem ou de potencial. Igual ao de cima. O E é o campo elétrico. E o D a distância. Unidade de medida metro. No campo elétrico, a unidade de medida é Newton e Coulomb, os dois juntos. E a diferença de potência é o volts. Utiliza a segunda lei de Newton, que é a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E assim acaba as fórmulas que é apresentado para 5 a 12. Agora, essa fórmula se usa para calcular a força, em que o Fel aqui é a força também, força elétrica. O Q é a carga elétrica. E o E, como nas outras, é o campo elétrico. Primeiro a gente vai encontrar os elementos. Então aqui a gente tem a voltagem 200, a gente tem o potencial elétrico menos 5
microcoulomb. E a gente tem algumas... mostra a diferença de posição entre eles. Para resolver essa questão, nós vamos usar a fórmula. O campo elétrico é igual a voltagem dividido pela distância. Nós precisava do... Então a gente vai precisar da distância, que é de 4 milímetros nesse caso, a distância aqui. Mas aqui a distância vai ser em metros. Menos 3. 4 vezes 10. Aqui a voltagem é 200. E a gente quer saber potencial elétrico. E para não ficar complicado, você vai contar quantas casas tem depois da vírgula e colocar para o 200. Tipo, tem 3 casas depois da vírgula, vai colocar aqui 3 casas. E aqui só o 4. Aí 20 dividido por 4 dá 5. 1, 2, 3, 4. E lá no livro eles pedem para fazer desse jeito aqui. Então, vamos colocar o 5 vezes 10. 1, 2, 3, 4. A quarta. Então, essa é a resposta da letra A. A letra B diz que o trabalho realizado pela força elétrica no transporte da carga elétrica até a placa positiva, para calcular. Então, aqui eu já até risquei aqui força elétrica. Então, tem duas coisas para calcular, o trabalho e a força. A gente vai ter que usar duas fórmulas. Para calcular a força, eu vou usar a fórmula FEL igual a Q vezes E. O Q é a carga elétrica, não é? Então, aqui a carga elétrica está menos 5 microcoulomb. Vamos colocar aqui menos 5. Mas tem que estar em coulomb, não em microcoulomb, então tem que fazer a conversão. E sempre a gente coloca vezes 10 menos 6, porque parece que é uma regra mesmo. E o campo elétrico que a gente acabou de calcular aqui, que deu 5 vezes 10 a quarta. Então, é só fazer a multiplicação. 5 vezes 5 dá 25. E aqui tem 4, aqui tem menos 6. Aí dá menos 2, só porque a gente vai colocar a vírgula aqui. Então, é uma casa decimal a mais que dá menos 2. Ou menos 1. Beleza. Aí essa daqui é a nossa primeira fórmula. A segunda fórmula a gente vai usar do trabalho, que T é igual a força vezes a distância. Vou colocar aqui, apoiar meu cotovelo, que aqui tá difícil. Então, a força que nós vimos deu 2,5 e aqui tinha que colocar vezes 10 a menos 1. Então, coloque vezes menos 10. E a distância que nós estamos querendo é essa daqui, de 3 milímetros. Mas tem que ser em metros, então fica 3 vezes 10 menos 3. Aí o 7
2,5 vezes o 3 dá 7,5. E aqui é menos 1. E aqui é menos 3, dá vezes 10 a menos 4. E essa é a resposta da letra B. A letra C. A intensidade da força elétrica que atua sobre a partícula. Letra C. Vou virar essa placa. A letra C, nós vamos usar essa mesma formulinha aqui. Fel é igual a Q vezes Z. Eu não sei se tem outras formas dessa fórmula. Isso aqui eu pesquisei na internet, provavelmente no livro tem de outro jeito. Então, a força elétrica, por isso Fel, é igual a carga, que nós já vimos lá, que era 5 menos 5 microcoulomb, vezes o campo elétrico, que nós calculamos, que é 5 vezes 10 a quarta, nós calculamos na A. E aqui o microcoulomb para coulomb é vezes 10 a menos 6, vezes 5, 10 elevado à quarta. E aqui 5 vezes 5 dá 25. E aqui daria igual a essa primeira fórmula da letra B, mas lá no livro eles dão a resposta sem esse vezes 10 elevado a menos 1. Então, se tem menos 1 é porque move uma casa. Então, vamos supor, a vírgula está aqui, movendo uma casa, fica para cá. Então, aqui fica 0,25. E eu esqueci de colocar a unidade de medida em todas. Aqui é NC, Newton Coulomb. Aqui, trabalho é Joule. E aqui, a força é Newton. E essa foi a letra C. A letra D. A diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B, sendo B um ponto qualquer da placa positiva. Então, aqui a letra D. Nós vamos usar diferença de potência. Volts é igual o campo elétrico vezes a distância. E aqui a gente vai procurar a diferença do potencial elétrico. Quando falar em diferença do potencial elétrico, já sabe que é volts. Então, vai ficar aqui o volts igual ao 5 vezes 10 a quarta, que nós achamos na primeira, vezes a distância, que é o 3 milímetros, que fica vezes 10 a menos 3. Aí aqui, 5 vezes 3 dá 15. Aqui é positivo e aqui é negativo, então sobra um zero. Aqui 4 menos 3 é 1, 1 positivo. V é igual a 150 volts. Para responder as questões 13 a 17, que é a voltagem é igual ao campo elétrico. Voltagem é a diferença de potência, que eu também havia dito, mas o E é igual ao campo elétrico, como eu disse.
e o D é a distância. Só essa fórmula que nos é apresentado. NC e aqui metro. De intensidade 5 vezes 10 a quinta Newton-Coulomb, em que 3 pontos A, B e C foram assinalados. Então, a letra A. Considerando o ponto A como nível potencial elétrico, qual a potência elétrica do ponto B? Então, aqui está o ponto A. Ele e o ponto B estão a 4 milímetros de distância. Então, a gente vai usar essa formulinha aqui. Então, aqui, a voltagem que é igual, o E aqui já está nos dando o número 5 vezes 10 a quinta. Aí a distância, como eu já falei, 4 milímetros. E a gente vai multiplicar 5 vezes 4 dá 20. E aqui as potências, 5 menos 3 dá 2, mas a gente coloca o número decimal depois do zero. Aí fica 2 vezes 10 a terceira potência. Mas lá é apresentado com os 3 zeros aqui e o volts. Agora a letra B. Considerando o ponto C como nível de potencial elétrico, qual é o potencial elétrico do ponto B? Agora a gente vai considerar esse ponto C aqui, que está a 2 milímetros do ponto B. Então, a gente só vai substituir o 4 e vai colocar um 2. Então, dá voltagem é igual a 5 vezes 10 a quinta vezes 2 vezes 10 a 3 negativo, que é o negócio lá do milímetro para metro. Aí aqui o V. Aí lá tem números acompanhando assim também, que vocês colocam, que esse daqui é entre o A e o C. Não, é o C e o B. Aí vocês colocam assim, um V, o C e o B para distinguir. E aqui o A, B, porque é entre o A e o B, e aqui é entre os pontos C e B. Aí a gente multiplica 5 vezes 2 dá 10. E aqui dá 2 zeros. Então, eu coloco os 2 zeros aqui, porque eles não estão pedindo desse jeito. É sem a potenciação. Então, dá 1000 volts é a resposta da letra B. E a letra C. Qual a intensidade da força elétrica que atuará sobre a partícula de carga elétrica Q menos 2 microcoulomb quando abandonado no ponto A? Então, ele quer saber nos dois pontos A e B. Se o ponto A tiver 2 microcoulomb, como é que vai ser a intensidade de força elétrica? A gente vai usar o da formulinha da força elétrica, que eu não vi no livro, eu não sei como é no livro, que é a força igual a carga vezes o campo elétrico, que a força
Se for menos 2 microcoulomb, então aqui fica 10 a menos 6, vezes o campo elétrico, que aqui tem 5 menos 5, não, é só 5 mesmo, 5 vezes 10 a quinta. Aí a gente vai multiplicar, que fica 10 e as potências não tem muita diferença. Sobra um aqui negativo, então vai um lado para a esquerda, a vírgula vai um lado para a esquerda, então fica 1 newton, que é a unidade de força. Aí, para responder da 18 a 25, tem uma fórmula nova, super diferentona, que é a voltagem é igual ao constante de eletrostática vezes a carga da matéria e a distância. Isso aqui, como todos já sabem, voltagem. O K, a constante, que é 9 vezes 10 a nona. Aqui o K, o Q, perdão, é a carga da matéria. Isso aqui é em volts, coulomb e a distância. Em metro. Nossa, que letra feia. Ela é super facinha, na verdade. E agora vamos responder a 19. Ela diz o seguinte: qual é o potencial elétrico estabelecido pelas cargas elétricas Q1, que é igual a 4, aqui o Q1, o Q2 é esse de baixo, que é igual a 3 microcoulomb, menos 3 microcoulomb, e o 3, que é esse com 5 centímetros, que é igual a 8 microcoulomb. Aí todas estão no trajeto até a A. O Q tem 10 centímetros, o Q1, o Q2 tem 25 centímetros e o Q3 tem 5 centímetros até o A. Então a gente vai pegar essa fórmula, volts igual a constante vezes a carga dividido pela distância e fazer com todos esses números aqui. Então vamos separar aqui. O Q1 tem 4 microcoulomb. O Q2 tem 3 microcoulomb. Isso aqui é um C. Coisa feia. E o Q3 tem 8 microcoulomb. Do Q1 para o A tem 10 centímetros. 10. Do Q2 até o A tem 25 centímetros. E do Q3 para o A tem 5 centímetros. É bom fazer tudo anotadinho assim, para não se perder. Aí vamos calcular primeiro o Q1. Nós queremos saber
a voltagem, que é a diferença de potencial. Aí aqui a constante é 9 vezes 10, a nona, vezes a carga do Q1, que é 4, vezes 10 menos 6, porque tem que transformar o microcoulomb para coulomb, dividido pela distância, que é 10, mas transformando para metros, 10 centímetros, transformando para metros, fica 0,10. Aí aqui a gente ou divide ou multiplica primeiro, vamos multiplicar primeiro. 9 vezes 4 dá 36. Aqui tem menos 6 e aqui tem 9. Na verdade aqui tinha que ter 6. Aí aqui dá 3, mas a gente vai mover uma casa aqui, aí dá 4. E dividido por 0,10.